Fala galera, beleza? Mais um TM News na área, mais um TM News com muita informação e hoje falando não só de Vasco, mas toda essa situação do Maracanã, inclusive o Fluminense, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, atacou o Vasco ao vivo lá no Sport TV. A gente vai mostrar aqui a fala do presidente do Fluminense e também a resposta do Osório, que é um dos representantes do Vasco, e a gente vai falar tudo sobre isso. Mas antes, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva no canal, é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, inscrever-se, que você ajuda demais a gente, e também compartilhe o vídeo. E também me siga lá nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo, @Thiago Mocva, que todo dia eu estou postando lá coisas sobre o Maracanã, sobre o Vasco e outros clubes também, além de tudo do mundo do futebol. Então me siga no @Thiago Mocva, se inscreva no canal. E agora, galera, vamos fazer o seguinte, bora pro vídeo. Bom, galera, vamos começar falando aqui do jogo entre Vasco, jogo treino que aconteceu ontem entre Vasco e Sampaio Corrêa. A gente vai passar por cima disso aí rapidinho, porque foi o seguinte, o Vasco venceu ontem, o time reserva do Vasco venceu ontem o Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro por 3-1. E quem foi os marcadores, quem marcou os gols foram Matheus Carvalho, Carbarral e Raul Seco. E aí a gente pensa, o que tem? Esses três, legal, marcaram. Os três foram contratações do Vasco para essa janela de transferências. E, logicamente, não é um jogo que a gente pode ali equiparar com um jogo contra Flamengo, Santos, Fluminense, São Paulo, Corinthians, Palmeiras. Porém, é um jogo treino que os três contratados se destacaram e marcaram os gols. Então, isso é muito importante, porque mostra que a 777 acaba acertando em algum momento nessas contratações e esses jogadores podem, além de ganhar o ritmo com esses jogos, eles podem também começar um entrosamento entre eles e, quem sabe, ajudar o Vasco no futuro. Então, acho que foi muito legal esse jogo treino, foi muito bacana ver que esses três jogadores que o Vasco e a SAF do Vasco contrataram e que estão dando resultados desde agora. Vamos ver também como eles vão sair nos jogos oficiais, porque aí sim começa uma questão até de pressão, de nivelamento, de enfrentamento, e aí é um pouquinho mais difícil. Mas a gente vai ver tudo isso. Outra coisa, Vasco e Bahia. Vamos falar agora de jogo oficial, vamos falar de Vasco e Bahia, terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem uma vitória contra o Atlético Mineiro fora de casa, um jogo importantíssimo, e um jogo contra o Palmeiras, onde já estava praticamente ganho, mas acabou cedendo empate. Apesar de tudo, foi um bom jogo do Vasco. Também méritos do Palmeiras de conseguir esse empate. O Palmeiras é um timaço, como a gente já vem falando aqui. Mas o Vasco agora enfrenta o Bahia. E o Vasco vai ter que ter uma postura diferente, provavelmente, contra esse time do Bahia. Uma mudança de postura, principalmente no segundo tempo, que eu vejo que o Vasco se recua muito. O que acontece? O Bahia vai vir jogando no Rio de Janeiro fechado, porque é um time com menos qualidade técnica, é um time em reconstrução e um time com menos camisa, que é Atlético Mineiro, e um time com menos camisa do que o Palmeiras, além do elenco ser também muito mais fraco. Então, o Vasco, que vinha não propondo o jogo, mas jogando de uma forma mais reativa, vai ter que propor o jogo nessa segunda-feira em São Januário. Então, quero ver como é que vai ser essa questão. O Barbieri deve fazer uma mudança nesse time. O Robson Bambu, especificamente, já que no último jogo ele falhou no primeiro gol do Palmeiras. O time do Vasco deve vir com o Léo Jardim no gol, que vem tendo atuações seguras. Na lateral direito, Pumita Rodrigues. Capasso deve voltar ao time junto com o Léo Pelé, e na esquerda o Piton, que jogou muito também contra o Palmeiras. No meio-campo, devemos ter ainda Jair, Rodrigo e Andrei. Porém, está sendo analisado depois do jogo de ontem o Carbarral entrar no meio de campo ou o Lucas Orediano, que também fez boas jogadas e teve uma boa atuação contra o Palmeiras. E lá na frente, Alex Teixeira, Peck e Pedro Raul, que foi um ataque que sim, soube fazer muitos gols, está sabendo fazer muitos gols nesse Brasileirão. Em 2 jogos foram 4 gols feitos. Então é um ataque que começou a encaixar, começou a funcionar. E se realmente esse ataque do Vasco encaixar, acredito que o Vasco possa fazer um ótimo campeonato brasileiro, inclusive brigar pela pré-Libertadores e quem sabe até por uma Libertadores direta. Então vamos ver esse jogo contra o Bahia. Eu estou ansioso para saber também. Vou ver se eu consigo narrar esse jogo. Não sei como vai estar a situação na segunda-feira, se eu vou estar em Ribeirão ou não. Se eu estiver em Ribeirão Preto,
vou lá e narro esse jogo para vocês. Mas hoje eu já cravo que vou narrar Flamengo e Maringá, o segundo jogo, o jogo da volta, que vai ser lá no Maracanã. Estarei narrando esse jogo a partir das 9h25 da noite. Entrarei ao vivo com vocês. E agora, gente, vamos falar desse assunto, né? O presidente do Fluminense atacou ao vivo o Vasco no Sport TV e ele falou absurdos, tá? Ele falou coisas absurdas, a gente vai mostrar aqui, eu vou mostrar aqui, porque realmente não dá para aceitar o que o presidente do Fluminense falou. Ele falou absurdos, falou que o Vasco também não colocaria 25 mil torcedores. Então, e eu peguei aqui, até fiz um post hoje no meu Instagram, que vou botar aqui embaixo de novo, vou deixar passando aqui embaixo, que é o seguinte, a informação foi do GE, mas eu fiz questão de repostar também, que desde a reinauguração em 2013 do Maracanã, o Vasco mandou 45 jogos no estádio. Flamengo e Fluminense argumentaram que o Vasco sequer teria capacidade de levar um público mínimo de 22 mil pagantes por jogo. Porém, nessas 45 partidas, o Cruz Maltino tem uma média superior a 34 mil torcedores por jogo. E aí eu reflito, o Vasco coloca em São Januário, onde a locomoção é mais difícil, onde a localização é horrível e chegar lá é muito mais complicado, coloca um público de 20 mil pelo menos todo jogo. Como que no Maracanã não teria 22 mil? Eu cravo que pelo menos 40 mil pessoas o Vasco colocaria todo jogo. Isso se não colocasse 50, 60 mil todo jogo e batesse de frente com o Flamengo. Porque as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro são de Vasco e de Flamengo. Então, vamos ver o que o Mário Bittencourt falou? Vou botar na tela aí e depois eu vou falar sobre. No ano passado, nós tivemos um encontro coincidente até na CBF, num sorteio de Copa do Brasil, eu, o presidente Landim e o Osório do Vasco. Nós ofertamos a ele, naquele momento, uma data de Vasco e Guarani, um jogo quarta-feira à noite que o Vasco estava na Série B. Nós ofertamos essa data, temos essa data para vocês jogarem. A resposta do Osório para nós foi: muito obrigado, mas este não é um jogo maracanizável. E eu perguntei a ele o que seria um jogo maracanizável. E ele disse para mim: o jogo que a gente sabe que não vai ter prejuízo. Quando eu então o perguntei, eu falei: pô, Osório, curioso, né? Então você quer jogar os jogos que você acha que vão ser deficitários em São Januário, porque aí você teoricamente não tem prejuízo, e no jogo que você chama de maracanizável, você quer jogar no Maracanã. Mas nós, Flamengo e Fluminense, investimos no estádio durante todo o ano. Aliás, há muitos anos a gente investe no estádio, foram investidos mais de 100 milhões de reais na recuperação do estádio. A gente investe no estádio, joga no estádio com chuva, com sol, jogos do campeonato estadual durante a semana que são deficitários. A gente passa por todas as agruras para manter o estádio. Mas quando você acha que é um jogo maracanizável, você vai lá, entra na justiça e exerce o direito de jogar. Mas o jogo que você acha que você não vai ter lucro, você joga em São Januário, porque o Rio de Janeiro é um estado com 4 clubes grandes, né? E apenas 3 estádios que comportam jogos de maior porte: Maracanã, São Januário e o Newton Santos, o Engenhão. O que eu estou te dizendo se comprova essa semana. O Vasco entra com a liminar, joga contra o Palmeiras, destrói o gramado, mas na segunda-feira próxima contra o Bahia, ele informa para a CBF que quer mandar o jogo São Januário. Porque um jogo segunda-feira à noite, teoricamente com menos público, não é maracanizável. Então, ele joga no Maracanã quando ele acha que é maracanizável e quando ele acha que não é, ele joga no estádio dele. E nitidamente o movimento é um movimento que o Vasco, antes de querer assim muito Maracanã, o Vasco anunciou uma reforma em São Januário para aumentar a capacidade do estádio para 40, 45 mil pessoas, o que já demonstra que ele vai passar a jogar todos os jogos lá a partir do momento que ele tiver o estádio reformado. E aí ele vai fazer o quê? Vai largar o Maracanã e talvez o fundo de investimento use o Maracanã para shows. O que nós ofertamos tanto a Vasco quanto ao Botafogo? Que, obviamente, com todo bom senso, respeitando o cronograma do estádio, quando o estádio tiver em condições de receber os jogos, e aí eu vou te fazer uma outra colocação. Há cerca de 1 ano e meio atrás, quando o Vasco ainda não havia sido comprado por um fundo de private equity, eu almocei com o presidente Jorge Salgado, que é uma grande figura, que eu me dou muito bem, e lá naquele momento disse a ele o seguinte: olha, por que a gente não tenta chegar num acordo de já deixar entre 10 a 12 datas disponíveis para o Vasco ao longo do ano, obviamente avaliando a tabela, que você pode perceber, Rizé, que a própria CBF, quando monta o Campeonato Brasileiro, ela sabe que o Vasco tem o estádio dela, o Botafogo utiliza o equipamento público, que é o Engenhão, e Flamengo e Fluminense dividem o Maracanã. Nenhum estádio do mundo tem a quantidade de jogos que o Maracanã tem, por isso que os gramados são ótimos, né? Então, já divide para 2 clubes. A CBF sempre bota Flamengo e Fluminense nas rodadas, um dentro e um fora,
justamente por saber dos problemas de destruição do gramado quando se joga seguido. Então, assim, nitidamente, o Vasco simula um endurecimento da nossa parte, dizendo, eles endurecem, por isso que eu vou à justiça. Esse endurecimento não existe, existe um posicionamento técnico. Repito, que Flamengo e Fluminense já saíram algumas vezes. No meio do Campeonato Brasileiro ano passado, nós saímos novamente contra o Atlético Paranaense para jogar em Volta Redonda, porque nós tivemos que reformar o gramado novamente. Imagine você que naquele momento o Fluminense disputava o topo da tabela. Nós deixamos de ter um público de 40, 50 mil naquele jogo para jogar em Volta Redonda, justamente para não destruir o gramado. E agora o gramado está destruído depois de 2 jogos seguidos no final de semana. O Flamengo nitidamente vai ter um prejuízo durante a semana, vai jogar num gramado ruim. O Fluminense não joga essa semana, nós estamos aqui em Belém, vamos jogar depois em Fortaleza, mas o Flamengo vai jogar nitidamente com um gramado ruim, tanto no meio da semana quanto no final de semana, e o Fluminense contra o River na terça-feira jogará certamente num gramado novamente destruído por falta de respeito do Vasco aos critérios técnicos. Mas reforçando, nunca houve nenhum tipo de intransigência no sentido de não flexibilizar para Vasco e para Botafogo, mas desde que se lembrem que o Engenhão também deveria ser flexibilizado e também deveríamos ser ouvidos se um dos grandes estádios do Rio de Janeiro deveria ter ou não um gramado sintético. Para encerrar e devolver aí a palavra a vocês, no ano passado, quando eu aluguei São Januário para jogar o jogo contra o Milionários, eu aluguei para jogar Fluminense e Milionários e depois o Fluminense e Olímpia, caso a gente passasse pelo Milionários. Após o jogo do Milionários, o presidente Jorge Salgado me ligou, dizendo o seguinte: poxa, eu queria muito que você tirasse o segundo jogo de São Januário, porque eu estou recebendo muita pressão da torcida porque não quer que o Fluminense jogue lá. Eu tirei o jogo de São Januário a pedido do Vasco, depois de já ter pago os 2 jogos, tive que levar o jogo para o Engenhão, o Botafogo me cobrou na época um aluguel caríssimo, e a gente teve que jogar lá. Então, assim, nós jogamos 2 jogos de Copa Libertadores fora do Maracanã, porque nós, gestores do estádio, junto com o Flamengo, entendíamos que naquele momento seria prejudicial, porque havia ocorrido uma troca de gramado no início do ano e que a gente destruiria o gramado para o resto do ano. Então, assim, é lamentável que isso esteja sendo usado de maneira, na minha modestíssima opinião, de maneira leviana, forçando um suposto endurecimento clubístico, nada tem a ver com isso, de Flamengo e Fluminense, para que o Vasco possa se beneficiar, mas eu vejo o interesse por trás disso tudo, que é nitidamente um fundo de private equity olhando o ativo Maracanã, não para jogos, porque eu duvido que se tiver o Vasco vai jogar todos os jogos lá e vai deixar de usar São Januário, senão não teria sentido ele fazer uma obra em São Januário para reforma, e depois nós possivelmente vamos ter o Maracanã, quem sabe, sem nenhuma crítica, para a gente ver Holiday on Ice. Bom, galera, antes de dar a minha opinião e falar sobre, eu vou falar agora a parte do Vasco. Eu vou falar o que o Vasco falou sobre isso. O Carlos Osório deu uma declaração também ao Globo Esporte ontem e eu vou abrir aspas aqui para ele. Abre aspas. Mais uma vez, o Mário faltou com a verdade. Ele disse que o Vasco só passa a ter interesse no Maracanã depois de ser adquirido por um fundo que compra empresas quebradas. Ele faltou com a verdade. Assim que o Jorge Salgado e eu assumimos o Vasco em janeiro de 2021, imediatamente procuramos Flamengo e Fluminense para dizer que gostaríamos de participar de jogos do Maracanã. Falamos com Landim, Mário Bittencourt, BAP e com Ronaldo França por várias vezes. Em 2021 inteiro ainda não existia a lei da SAF. O Vasco fez uma proposta objetiva. Participariam os 3 do Maracanã. Dos 70 jogos no ano, o Flamengo teria 35, o Fluminense 20 e o Vasco 15. Uma proposta generosa do Vasco, levando em consideração o tamanho do clube e de sua torcida. Não conseguimos chegar a um acordo. Um jogo do Vasco destruiu o gramado ou foi o planejamento que foi mal feito? Nos últimos 3 anos, tivemos 17 ocasiões com jogos com intervalo de 24 horas no Maracanã. É inacreditável o que acontece no gramado do Maracanã. O Maracanã aguenta tudo, menos os jogos do Vasco. 17 jogos de diferença de 24 horas, mais de 200 pessoas no gramado na despedida do Fred, shows, menos o Vasco. Isso é uma falácia, uma aberração. Foram algumas palavras do Mário Bittencourt palavras do Carlos Osório, depois das palavras do Mário Bittencourt.
E agora eu quero pegar aqui alguns pontos do Mário. Essa questão do Fluminense em São Januário, que eles falaram que alugaram por 2 jogos, o presidente do Vasco foi errôneo, na minha visão. E agora eu quero dizer aqui que o Fluminense colocou a sua bandeira no estádio de São Januário quando foi jogar lá, o que não é permitido pelo Estatuto do Clube do Vasco da Gama, porque é o estádio do Vasco e tem que se respeitar isso. Se o Fluminense não quisesse jogar com a bandeira do Vasco ali, colocasse uma bandeira branca, preta ou da competição. Se fosse Libertadores, da competição da Libertadores, se fosse do Paulista, do Cariocão, da competição do Carioca, o Brasileiro, etc. Então, isso foi uma das questões que o Vasco não deixou o Fluminense jogar o segundo jogo contra o Milionários lá em São Januário. Agora, ele falou aí do jogo maracanizável. O Vasco pode escolher onde jogar. O Vasco tem estádio. E se o Fluminense não quiser passar por isso, que construa o seu estádio. Não é defendendo o Vasco, é simplesmente dando aqui a real. É simplesmente botando fatos na mesa. Porque se o Fluminense quiser jogar no Maracanã, ele pode e tem o direito de jogar. Mas se o Fluminense quiser jogar em outro lugar, nas Laranjeiras não comporta, é um CT. Então, se o Fluminense quiser jogar em algum lugar, tem que ser no Maracanã. Dessa forma, o que a gente pode falar? Que o Fluminense está querendo fazer o Vasco escolher o seu jogar em São Januário. E não pode fazer isso, porque o Vasco pode escolher onde jogar. O Vasco tem São Januário. São Januário é do Vasco. São Januário é um estádio privado. O Vasco tem direito de jogar em São Januário porque esse é o estádio. Detalhe, obrigado a construir depois que Fluminense, Flamengo, Bangu e Botafogo o obrigaram a construir para entrar na liga da AMEA, na época a Federação do Rio de Janeiro, que comandava o futebol carioca da época, lá em 1924 a 27. Então, o Vasco foi obrigado por esses clubes a construir esse estádio e hoje é o único clube do Rio de Janeiro que tem estádio próprio. O Vasco tem direito de jogar no Maracanã. E o próprio Mário Bittencourt falou isso. O próprio Mário Bittencourt, na sua frase, quem quiser pode voltar aí o vídeo, falou que o Vasco tem esse direito. Então, se o Vasco tem direito, esse direito não pode ser negado. O Vasco, como disse Carlos Osório, em 2021 pediu para participar dessa licitação, mas não foi ouvido. Ou seja, faz 2 anos que o Vasco tenta entrar. E por que não é liberado? Bom lembrar, São Januário é privado, São Januário é do Vasco, Maracanã é público, Maracanã é de todos. E sobre a questão do Engenhão, o Botafogo é o único administrador do Engenhão e tem um contrato de exclusividade com o estádio. Agora, se Flamengo e Fluminense quiserem usar o Engenhão, tem o direito. Mas como tem o Botafogo com um contrato de exclusividade, é como se o Botafogo fosse um dono do estádio, eles têm que falar com o Botafogo, porque tem o contrato de exclusividade. O Botafogo tem essa questão. O Botafogo pode escolher jogar no Engenhão ou não. Pode escolher jogar no Maracanã ou não. Mas, logicamente, o Botafogo prefere jogar hoje no Newton Santos, o antigo Engenhão. Em suma, eu coloco aqui as verdades, eu coloco as frases e eu coloco os dois lados. Só que, na minha opinião, o Vasco está sendo prejudicado. E se fosse com o Flamengo acontecendo isso, eu falaria a mesma coisa. Com o Fluminense a mesma coisa e com o Botafogo a mesma coisa. Porque os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro têm direito de administrar e jogar no Maracanã. Agora, o que o governo fez ontem de renovar por mais 6 meses essa TPU é uma falta de vergonha na cara, é uma falta de respeito com o Vasco. O Vasco entrou na justiça, vai entrar na justiça. E por quê? Porque tem o direito. E te garanto que entrando na justiça, o Vasco consegue fazer parte dessa licitação e dessa TPU. O Vasco tem direito de jogar e tem direito de administrar o Maracanã, tanto quanto Fluminense e Flamengo. Não é porque o Vasco tem estádio que ele perde esse direito. Pelo contrário, tem tanto direito quanto os outros 2 que não têm estádio. Agora, se Flamengo e Fluminense estão incomodados com isso, façam seu estádio, construam seu estádio que não vão ter mais esse problema. O Maracanã é gigantesco, o Maracanã é de todos. Se você quer ter um estádio seu, construa. O Vasco tem. Construam de vocês. Ah, mas o Vasco quer reformar São Januário. E daí? É estádio deles. O Flamengo e Fluminense não tem nada a ver com isso. Se o Vasco quiser usar o Maracanã, que é público, tem todo o direito. Bom, galera, vou ficando por aqui. Mais uma vez, eu peço
que se inscrevam no canal, se inscrevam aqui no TM News, é só colocar aqui embaixo, em vermelhinho, clica ali, inscrever-se, e também me sigam nas redes sociais, @Thiago Mocova, tá passando aqui embaixo durante o vídeo todo. Eu vou ficando por aqui, galera. Mais uma vez eu agradeço demais a vocês. Deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e amanhã estou de volta com mais um TM News. E hoje de noite tem Flamengo e Maringá pela Copa do Brasil. Grande abraço, deixe seu like, se inscreva no canal e amanhã eu estou de volta com mais um TM News. Falou, até amanhã.